Vamos lá, pessoal, do terceiro ano do ensino médio, para mais uma semana do PET, no volume 3. Agora nós já estamos na semana 3 e nós vamos falar sobre funções oxigenadas, né? Nesse caso, nós vamos falar de éter, éster e ácido carboxílico. É importante falar que a função ácido carboxílico e éster tem o grupo carbonila na sua estrutura. Já a função éter não tem o grupo carbonila. Então, você vai diferenciar o éter do éster, por exemplo, pela presença ou não do grupo carbonila. Para ficar mais fácil, eu fiz um quadro aqui com essas funções orgânicas. Então, a gente vai ter o ácido carboxílico. Qual a característica? Tem o grupo carbonila e do lado dele ali tem um OH. Então, OH do lado de um grupo carbonila é ácido carboxílico. O éster também tem o grupo carbonila, mas do lado, ao invés de ter um OH, ele tem um O ligado com carbono. Aquele R' ali significa uma cadeia carbônica qualquer, tá? Então você tem a C-O ligado com um oxigênio que está ligado para frente aí com carbono, é éster. E o éter tem só o oxigênio no meio de dois carbonos. O R e o R' significa carbono, né? Então a gente tem o oxigênio como um heteroátomo, até por isso o nome é éter, tá? Para a gente ter uma ideia e exemplificar já nesse primeiro slide, observa essa estrutura aqui. Vamos tentar descobrir quais funções oxigenadas a gente tem presentes nesse composto, né? A gente tem uma função oxigenada aqui e essa função oxigenada é o ácido carboxílico. Por quê? Porque eu tenho uma carbonila, que é um C-O, e do lado dessa carbonila eu tenho um OH, ácido carboxílico. Aqui tem outra função oxigenada, só que eu tenho a carbonila e do lado eu tenho um oxigênio ligado com carbonos para frente. A carbonila com oxigênio ligado com carbonos para frente é a função éster. Então, entre outras funções presentes nessa estrutura, a gente tem o ácido carboxílico e o éster, ok? Aí é o seguinte, para a gente colocar nome para essas funções, né, a gente vai ter que utilizar algumas regras específicas, principalmente para o éter e para os ésteres, né? No caso do ácido carboxílico, é só a gente pôr a palavrinha ácido antes do nome, e aí segue a nomenclatura padrão, mais a terminação óico, tá? Para exemplificar, vamos colocar aqui essa estrutura. Perceba aqui, ó, que eu tenho uma cadeia principal com vários carbonos, né? Eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. Eu tenho uma ramificação aqui no carbono 3, uma ramificação no carbono 2, e o mais importante é aqui, ó, a função orgânica, beleza? E aí, que função orgânica é essa? Eu tenho a carbonila com OH. A função que tem carbonila com OH é a função ácido carboxílico. Então, vamos dar uma olhada como é que fica o nome desse cara. Então, se é um ácido carboxílico, eu tenho que pôr a palavra ácido. E aí, lembrando que a nomenclatura padrão pede para primeiro a gente colocar as ramificações em ordem alfabética. Então, percebam, né, que aqui ó, você tem no carbono 2 uma ramificação etil. Etil vem primeiro porque no carbono 3 a gente tem uma ramificação metil. Então, por ordem alfabética, primeiro vem o etil. Então, o nome até agora está ácido, porque é um ácido carboxílico, eu identifiquei isso de cara. 2-etil, no carbono 2 tem o etil, no carbono 3 tem o metil, e aí, só para lembrar, gente, eu numerei aqui da direita para a esquerda, ao contrário, a cadeia principal, que a gente sempre numera da parte, né, da ponta mais próxima da minha função orgânica, ok? E aí o resto segue a nomenclatura padrão, então com 5 carbonos, só ligação simples vai ser pentan, e termina com o sufixo óico. Então o nome do cara é ácido, 2-etil, 3-metil, pent-an-óico. Ácido 2-etil, 3-metil, pentanóico, tá certo? Agora vamos falar sobre a nomenclatura do éter. O éter é aquele cara que tem só um oxigênio lá no meio dos carbonos, não tem o grupo carbonila. Então a nomenclatura dele é um pouquinho mais enjoada. Você vai pôr o prefixo da cadeia menor mais o infixo ali do meio oxi. Depois você vai pôr o prefixo da cadeia maior e o sufixo ano. Vamos ver como é que isso fica nesse exemplo. Olha só, a gente tem a função éter e aí observa bem que a gente tem uma cadeia menor, né, que seria o oxigênio, ele divide a cadeia em dois pedaços. Essa cadeia menor tem um carbono, então eu ponho o prefixo da cadeia menor, met. Aí a gente tem o oxigênio aqui, que representa a função éter, então a gente põe oxi, para representar o oxigênio.
E a cadeia maior, que está para o lado esquerdo, é uma cadeia que tem 3 carbonos. E o prefixo para 3 é met, et, prop. Então a gente vai pôr prop e termina com ano. Então o nome do cara é metoxipropano. Tudo junto do jeito que está escrito aqui. Então, primeiro o prefixo da cadeia menor, mais o infixo oxi, mais o prefixo da cadeia maior, mais o sufixo ano, ok? Então, é enjoadinho de fazer, mas à medida que você vai fazendo, você vai lembrando e fixando, tá certo? Agora, vamos ver a regra de nomenclatura para os ésteres. Os ésteres, na minha opinião, é a nomenclatura mais chatinha que tem de fazer, porque a gente vai ter que olhar o prefixo que tenha a cadeia junto com a carbonila, então a gente vai pegar o prefixo da cadeia com a carbonila, vai juntar com essa palavrinha anoato de, e aí a gente vai pegar o prefixo do restante e colocar o sufixo ila. É muito esquisito, mas tem que praticar. Depois que você pratica, você pega a ideia e aí vai embora. Vamos pegar aqui um exemplo, olha só. Você tem um éster, por quê? Eu tenho a carbonila e do lado dela eu tenho um oxigênio entre carbonos. Então isso é característica básica do éster. E aí eu vejo aqui que, como a gente tem essa função éster, o grupo ou a parte da cadeia que está com a carbonila, então de novo, igual no éter, o oxigênio ele divide a cadeia em duas partes. Uma parte fica com a carbonila e outra parte fica sem. Então primeiro vai vir o nome da parte que está com a carbonila. Então você põe o prefixo para 3 carbonos, então é met, et, prop, né? E aí você vai juntar com aquele resto de coisa ali, ó, anoato de. Então vai ficar propanoato de. E aí a gente vai ver o resto da cadeia. O resto da cadeia tem um carbono só. Um carbono, o prefixo é met. Com a terminação ila, então vai ficar metila. O nome do cara é propanoato de metila. Então é só pegar o que está antes do oxigênio com a carbonila, ou o que está o oxigênio separa a cadeia. Então você pega uma parte da cadeia que está com a carbonila e põe anoato de, né? E você pega a outra parte da cadeia, põe o sufixo ila, beleza? Por isso o nome desse cara propanoato de metila. Agora nós vamos fazer aqui algumas atividades do PET para treinar justamente essa questão de nomenclatura e reconhecimento das funções orgânicas, tá? Primeiro exercício que eu trouxe aqui, ele pede o nome das funções presentes nos compostos de acordo com as regras da IUPAC. Então a gente vai pôr o nome da função e vai pôr o nome do composto, beleza? Percebe nesse primeiro exemplo que a gente tem a função aldeído, que nós vimos na semana passada. Você tem aí a C dupla O na ponta da cadeia, tá? Só a carbonila, ela faz função aldeído e cetona. Agora, a carbonila, quando está junto com o oxigênio ou com o H, aí é a função ácido carboxílico ou éster. Lembrando, a função éter não tem carbonila, tá certo, pessoal? Então, como é a função aldeído, recebe a nomenclatura básica, só o sufixo al no final do nome. Então, a gente numera aqui a minha cadeia principal. Na verdade, é só contar quantos átomos tem. Então, 3 carbonos. 3 carbonos, prefixo é prop. Então, o nome desse cara fica propan, só tem ligação simples. E termina com al, porque é aldeído. Propanal, o nome desse cara. Beleza? A segunda estrutura que colocou aqui para nós traz uma função que tem a carbonila, mas no meio da cadeia, sozinho no meio da cadeia. Essa função é cetona. A cetona também segue a nomenclatura normal, só que com o finalzinho do nome ona. Beleza, pessoal? Então a gente numera a cadeia aqui, percebe que eu numerei da direita para a esquerda, porque é a parte que está mais próxima da minha função, né? E aí a gente coloca a nomenclatura normal, 4 carbonos, met, et, prop, but, só ligação simples, an, e o sufixo ona. Só que aí, nesse caso, como a cetona está no carbono 2, butan 2, ona, beleza? Vamos para o próximo exemplo aí que o PET traz nesse primeiro exercício. Aí agora nós temos uma função que nós estamos tratando nessa aula de hoje. Você tem um oxigênio entre os carbonos, mas não tem a carbonila. Isso quer dizer que não é um éster. Isso aí é um éter. Essa função é a função éter. Como é que é a função éter? A gente vai pegar o prefixo da cadeia menor, mais oxi, e depois o prefixo da cadeia maior com a terminação ano. Então a cadeia menor, você tem aí um carbono só.
Então, a gente usa met. Na cadeia maior, você tem 2 carbonos, é et. Então, aí nesse caso fica met, oxi, et, ano. Então, met um carbono, oxi do oxigênio, et de 2 carbonos e ano é a finalização do nome de todo éter. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Tem mais um ainda. Esse aqui também tem o oxigênio entre os carbonos, mas está com a carbonila. E o que isso significa? Que essa função é a função éster. A função éster a gente tem que ver quantos carbonos tem no grupo que está com a carbonila, beleza? Nesse caso a gente tem 3 carbonos. E a gente tem um carbono no restante da molécula. O grupo que está com a carbonila vai receber aquele infixo estranho, anoato de, né? Como são 3, met, et, prop. Então vai ficar aqui propanoato de met, que é um carbono, ila. O que está com a cadeia sem a carbonila termina com ila, né? Por ironia do destino, ok? Então o nome desse cara, propanoato de metila, ok? Agora vamos para um próximo exercício aí, uma próxima atividade. Eu trouxe aqui o exercício número 2, que é uma questão do Enem, muito top, muito importante essa questão, e cai bastante para o Enem, então vocês estão no terceiro ano, foquem muito em Química Orgânica sobre o reconhecimento de funções orgânicas, tá? Ele fala aqui sobre a história da curcumina, que é a substância encontrada no pó amarelo alaranjado extraído da raiz da curcuma, ou do açafrão da Índia, né? Aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer e mal de Parkinson e o de Alzheimer, né? E até mesmo retardar o envelhecimento. Então, a substância que tem sido estudado muito pela medicina, porque apresenta aí probabilidade de várias propriedades farmacêuticas, né? Ok? E ela é usada há 4 milênios por algumas culturas orientais. Quem nunca comeu aquele franguinho com açafrão, né? Apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. E ele pergunta, quais as funções oxigenadas que a gente pode encontrar na forma da curcumina? Nesse caso, função oxigenada é onde tem oxigênio, né, pessoal? Então, a gente vai marcar aqui em todos os lugares que tem oxigênio na cadeia, que tem aí função oxigenada. Então, percebe, tem uma quantidade boa, grande aqui de oxigênio, beleza? E aí agora a gente vai tentar ver quais são essas funções. Percebe? Essa primeira da esquerda em cima tem um oxigênio entre os carbonos e não tem carbonila do lado. Então essa função é a função éter. Essa aqui tem só o OH. Mas esse OH ligado no anel aromático é uma função que a gente chama de fenol, né? Cuidado, OH sozinho é álcool, OH no anel aromático, fenol, tá? Aqui, como a gente tem a carbonila sozinha e no meio da cadeia, é cetona. Se essa carbonila tivesse sozinha, mas na ponta da cadeia, aí seria um aldeído. Mas como está no meio, é cetona, ok? Aí, na próxima função, você tem um OH, parece que ele está sozinho, então seria álcool. Mas como ele está do lado de um carbono que tem dupla, né? A gente chama essa função de enol. Então, olha só, vem comigo. OH no anel aromático, fenol. OH perto de dupla, enol. OH perto de carbonila, que é o C-O, ácido carboxílico, ok? Aí, praticamente do lado direito da molécula repete as mesmas funções que tem do lado esquerdo. Você tem aqui um éter e lá na ponta você tem um fenol. Como ele quer saber quais funções oxigenadas que tem, a gente tem que marcar uma alternativa que tenha funções presentes nessa molécula. Então, a nossa resposta é a letra B de bola, tem na função éter e fenol, tá certo? Cuidado, a pegadinha, a letra A lá falando éter e álcool, não tem álcool aí, tá? Tem fenol e tem enol, que é o H ligado com anel aromático e com dupla, respectivamente, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo com calma, faça bastante exercício. Funções orgânicas você aprende a reconhecer fazendo muito exercício, tá? E mesmo assim, se alguma coisa ainda ficou pegando, deixa aqui nos comentários do vídeo a sua dúvida, ou então me pergunta se você for meu aluno lá no chat do Conexão Escola, que eu estou prontinho para ajudar vocês, tá certo? Até a próxima semana, estudem, fiquem em casa, tchau, tchau.